Hoje, o Flamengo, né, conseguiu uma vitória muito importante, né, no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, nessa terça-feira, no caso da disputa entre o Flamengo e o Banco Central. Vocês lembram disso? A gente já falou disso aqui várias vezes, né, dessa situação na Justiça, que estava 1-1, né, inclusive no dia que era para ter sido decidido, a gente fez live, eu estava nessa live aqui junto com o Rafael, se não me engano, numa sexta-feira, e aí essa situação ela foi postergada, e aí ficamos naquela expectativa, né? O Flamengo dizendo que só faria investimentos dependendo dessa questão judicial, que se o Flamengo perdesse, não ia conseguir realizar grandes investimentos, mas que se ganhasse, né, daria uma sobrevida, uma respirada. E o Flamengo obteve hoje a vitória, né, Perrotinha? Afinal de contas, a vitória foi por 3-2, dadas pelos ministros no Superior Tribunal de Justiça, e foi com muita emoção no último voto, né? Dessa forma, o Flamengo não terá que pagar os 127 milhões da multa que estava sendo julgada. O Rodrigo Dunchi de Abranches, que é o advogado, né, VP do Flamengo, ele disse o seguinte ao Globo Esporte: uma vitória épica hoje. 3-2 no STJ, em cima do Bacen, né, o Banco Central. Uma economia de 130 milhões para o nosso amado clube. Era um processo sancionador e me causou muita alegria ver o último ministro ter o brilhantismo de dizer que não se deve punir as pessoas quando há tanta dúvida sobre saber se ela errou ou não, se infringiu a norma ou não. Parabéns à Justiça, parabéns ao Flamengo, disse o VP Rodrigo Dunchi de Abranches. A disputa tratava, aliás, de irregularidades em negociações feitas em moeda estrangeira entre 1993 e 1998. No dia 21 de janeiro foi determinada a penhora de 126 milhões 998.514,57 reais das receitas do clube. Desde então, o Rodrigo Dunchi entrou em ação para tentar reduzir o montante. O Flamengo já tinha pago, né, Perrotinha, um valor nesse tempo todo, exatamente. No dia 8 de março, por exemplo, o juiz da 9ª Vara de Execução Fiscal do Rio de Janeiro reconsiderou a decisão que obrigava a penhora dos 127 milhões e a reduziu para 10 milhões e 600 mil referentes a receitas de 2009. E aí, o Flamengo hoje obteve a vitória no tribunal e não precisa, né, pagar nenhum centavo a mais, porque esse valor ele já foi pago antecipadamente, né, de pouco em pouquinho. O Flamengo já atingiu esses 10 milhões, a multa caiu de 127 para 10. Temos aí, né, Perrotinha, não podemos dizer que não tivemos um lucro, mas não tivemos um prejuízo, né? Vitória importante? Exatamente. Assim, na verdade, acaba saindo no lucro, porque assim, numa ação desse tamanho e como é que eu posso dizer, no tipo de ação que seria até, de certa forma, eu não diria comum, mas estava muito, muito arriscado de que o Flamengo ia perder essa ação, tá? E aí tem que dar o parabéns realmente ao departamento jurídico do Flamengo, de ter feito uma defesa sobre o caso de maneira bastante competente, espero eu, realmente tenha sido, e acho que o resultado da ação, né, desse julgamento mostra muito. Essa história, né, toda a origem desse problema tem a ver com dois presidentes, ex-presidentes do Flamengo, né, o Kleber Leite, principalmente, e o Luiz Augusto Veloso também está envolvido nesse interim. E agora entender o seguinte, que o Flamengo, de uma vez por todas, está com as suas contas aliviadas ali e tranquilas para poder fazer investimentos. Investimentos esses que provavelmente têm a ver com o departamento de futebol e que tentarão, de certa maneira, jogar uma cortina de fumaça nos próximos 60 dias aí, para que nós, torcedores, nos acalmemos com contratações de relevância, espero eu, inclusive, né? Que deverão acontecer. Flamengo agora tem também, já tinha na realidade, quando lá em 8 de março, 10 de março, quando estava a ação ainda correndo, mas a total liberdade e tranquilidade que qualquer tipo de premiação, patrocínio, enfim, o Flamengo não vai ter nenhum tipo de imbróglio, né? Fato de que existia risco de premiações
e patrocínios que o Flamengo talvez não pudesse receber por conta dessa ação no Bacen, no Banco Central, né? Enfim, é uma vitória bastante importante, emblemática. Mais uma vez, administrativamente e juridicamente, o Flamengo me parece bastante competente, não é uma novidade. Nos últimos anos, isso tem sido uma tônica e talvez tenha sido, se não a principal razão, uma das principais razões do Flamengo se manter tão forte fora das quatro linhas. Tá? O Flamengo é muito forte, graças a Deus, e graças a esses profissionais que estão lá e que me parecem realmente de profissionais bons nesses quesitos, né? Nessa parte de pasta financeira, contábil e nessa pasta jurídica, o Flamengo vai muito bem. Vamos ver. Agora é esperar que isso, de alguma maneira, tenha impacto na parte do departamento de futebol. Acho que o Flamengo podia fazer literalmente um estudo e um planejamento completo. Eu não sei se dá tempo para esse ano, mas pelo menos que garanta ano que vem que a gente tem um departamento de futebol com os melhores profissionais de cada área que compõe o departamento de futebol. Parte de scout, inteligência de mercado, novos negócios, parte de fisiologia, parte médica, fisioterapia, preparação física, a parte, uma comissão técnica permanente seria bastante interessante de construí-la. Enfim, o Flamengo precisa desse tipo de investimento para que se torne tudo aquilo que o torcedor rubro-negro quer, né? Um Flamengo hegemônico daqui para frente. Mas, como muita gente está dizendo aqui no chat, Perrota, não viaja, não vai acontecer. A mira vai estar toda em jogadores e espero que esses jogadores sejam bons e que sozinhos consigam trazer títulos para o Flamengo. Trazer retorno, né? Principalmente técnico, tático e posteriormente financeiro. E com essa decisão, o Flamengo ficou apto a receber as verbas de direito da CBF e das cotas de televisão. Ou seja, além de ter a economia, né, ainda consegue a liberação de uma verba aí que vai entrar numa boa hora, né, próximo aí da janela de transferências, né, e essa estabilidade gerada por esse processo todo atrasou a negociação de contratação de reforços. Vocês lembram que na época a gente falava que o Flamengo só não contratava, não pensava em contratar por causa desse imbróglio com a justiça, né? E agora, por exemplo, já tem aí liberado para fazer. Não cabe recurso, pelo que eu estou lendo aqui na internet, tá? Pelo que eu estou lendo nos sites aqui, é uma decisão definitiva, tá bom? Então, para a galera que está no chat aí, eu estou lendo muito comentário no chat falando, cabe recurso, perguntando, né? Cabe recurso, e muita gente entendendo, mas não é estranho esse valor de 127 cair para 10? Então, brevemente, eu vou explicar para quem não conhece o caso, que a ação tratava de negociações de menor porte que envolviam nomes dos ex-jogadores Palinha, Rivera, Bebeto e até mesmo Zico. Aí, a mais impactante, porém, foi a negociação de Sávio ao Real Madrid, finalizada pelo então presidente Kleber Leite no fim de 97. A venda foi fechada em quase 20 milhões de dólares, com a cotação atual de 19 milhões 437.500 dólares, de acordo com a ação. Durante os mandatos de Kleber Leite, constituídos de 95 a 98, são citadas as compras de Bebeto e Palinha à La Corunha e Cruzeiro, respectivamente, além da venda de Mazinho ao Kashima Antlers, do Japão, e do empréstimo do equatoriano Rivera ao Spoli, do Equador. O processo também mencionava irregularidades durante excursões do Flamengo no exterior. O Banco Central apontava com irregularidade o fato de Zé Roberto, ex-lateral esquerdo e meia, que hoje foi no Ninho do Urubu, né, coincidentemente, ter sido incluído como parte da negociação. A chegada de Zé à Gávea correspondia ao abatimento de 8 milhões de dólares dos 19 declarados. O Flamengo entendia que a inclusão de um atleta em negociação não configura qualquer tipo de irregularidade. Outras negociações também são citadas durante o longo do processo, como as vendas de Carlos Garrit e Regis, também ao time japonês, em 93, período em que Luiz Augusto Veloso presidiu o clube. Por isso que não é tão absurdo assim, galera, entender a queda do número, né, de 126 para 10, porque na cotação da época é apenas a situação dos 19 menos os 18, né, praticamente o valor da época. Então, para o Flamengo, de fato, foi uma bela vitória fora das quatro linhas, né, fora dos gramados. Esperamos que a gente passe, né,
ter o rumo das vitórias de novo também no futebol dentro dos gramados. Beleza?